Queridos alunos, nós fizemos uma redação sobre o tema A pandemia do coronavírus é uma ameaça aos paradigmas de felicidade do mundo ocidental? Fizemos aquela redação e, sobre aquele tema, nós propusemos a vocês duas análises. Uma focada no conteúdo, que vocês já avaliaram, e outra análise focada na pontuação, na coerência e na coesão daquele texto. Hoje, eu abri um espaço para nós analisarmos de forma mais detida a conclusão, para que vocês entendam exatamente o que o Enem, o que o INEP propõe a vocês do ponto de vista do final do seu texto. Como é que eu apresento a solução para os problemas que foram abordados? É claro que isso é bastante complexo. E as soluções milagrosas são muitas, mas é preciso agir com muito bom senso para que a sua proposta de intervenção seja mais do que apenas uma montagem de ideias um tanto quanto desconexas, que vão te dar algum ponto, porque no checklist lá isso tem acontecido, mas você tem a chance de brilhar com uma redação nota 1000, se fizer tudo certinho, uma proposta de intervenção muito bem feita. Esta conclusão aqui é exatamente igual a que vocês têm no texto completo. Eu vou recapitular para que vocês observem as duas modificações que eu fiz, ok? Portanto, então iniciamos aqui com um articulador. Em face dessa realidade, uma frase de passagem, depois vocês podem analisar ali, você pode acompanhar, por favor, vejam bem. Portanto, em face dessa realidade, olha só, o articulador, portanto, e uma frase de passagem em face dessa realidade. Por que ela é de passagem? Ela pega o que ficou para trás e já começa a preparar o que vem. Então, ela é uma frase de passagem. Impõe-se uma solução. Ótimo. 2 pontos. A mudança dos conteúdos educacionais e da forma como são transmitidos. Então, a ideia que nós queremos que seja apresentada aqui, ela tem duas partes. Mudança dos conteúdos educacionais e mudança da forma como esses conteúdos são apresentados. O que nós temos aqui? Ação. Ação. Então, o que é a ação, professor? É o que resolve o problema. Então, veja bem, nós queremos uma solução. E qual a ação? Ou quais ações? Mudança dos conteúdos educacionais e mudança da forma como esses conteúdos são transmitidos. Eu estou propondo isso. Isso deve ser feito com o objetivo de, quando nós colocamos com o objetivo de, nós estamos trabalhando com a finalidade. Com que objetivo? Com que finalidade? Com o objetivo de formar crianças e jovens para o consumo consciente e dotá-los de senso crítico diante do assédio constante da propaganda e da publicidade. Essa é a minha finalidade. Está aqui, ó. Nós colocamos de azulzinho, grifamos, para que vocês não tenham dificuldade alguma. Essa é a única forma de mudar paradigmas, ou seja, com educação. Nós estamos detalhando a ação. Está pegando aqui? Nós estamos detalhando a ação. Mas de vez em quando você fecha aqui para eles verem direitinho. Então, estou detalhando a ação. Vejam bem, essa é a única forma de mudar paradigmas. Como assim? Educar. Fazer essas mudanças na educação. Com esse objetivo aqui. Essa é a única forma de mudar paradigmas e os próprios rumos da história. Com pandemia, com guerras, nós mostramos ao longo da nossa redação que não dá para mudar paradigmas. Não dá, é muito pouco provável, estava no final do 2º parágrafo de desenvolvimento. Tem que ler a redação toda para entender aqui, naturalmente. Essa é a única forma de mudar paradigmas e os próprios rumos da história, visto que remodela o homem a partir de suas convicções e de seus valores. Para isso, como que nós vamos fazer? Nós estamos entrando aqui no modo como isso deve ser feito. A educação precisará ser altamente libertadora e despida de toda forma de manipulação. Como que isso deve ser feito? Estou mostrando como se resolve. E os professores, a gente. E os professores deverão tornar-se
verdadeiros mestres da sabedoria que edifica seres humanos conscientes de si, dos outros e da vida. Aqui nós estamos apresentando o agente, quem resolve o problema, e estamos apresentando que tipo de ação também eles devem empreender na solução do problema. Como que eles têm que agir? Deverão tornar-se ação. Eles têm que fazer alguma coisa nesse sentido. Verdadeiros mestres da sabedoria que edifica seres humanos conscientes de si, dos outros e da vida. Aos grandes e nobres pensadores, outro agente. Veja bem, aos grandes e nobres pensadores cabe a tarefa de persistirem na luta pela iluminação das consciências humanas, acorrentadas à ilusão da felicidade hedonista. Então nós trabalhamos aqui com ações que esses grandes e nobres pensadores, esses agentes aqui, devem levar a efeito. Muito bem. As redes sociais, que meio eu vou utilizar isso? As redes sociais, pelo enorme poder que têm, são o melhor caminho, o melhor meio para esclarecer e mudar. Quanto ao sistema capitalista, olha, o sistema também é um tipo de agente. Ele terá de se adaptar às novas aspirações humanas. Que ação que ele deve tomar? É uma ação. Aqui colocamos em laranja. Tudo que está em laranja é ação. Tudo que está em amarelo são os nossos agentes. Ok? Vocês estão entendendo a intenção ali das cores e dos grifos. Acompanhem direitinho, tá? Quanto ao sistema capitalista, ele terá de se adaptar às novas aspirações humanas se quiser sobreviver. Ou seja, isso aqui é a finalidade. Professor, entendi, ficou bem claro, ficou, tá? Então, tudo o que está aqui está de conformidade com aquilo que o Enem pede. Professor, tem como resumir o que significa ação, finalidade, detalhamento, meio, modo, agente, finalidade? Tem como. Aqui, nesse pedacinho. É isso aqui que eles estão pedindo. Veja bem, é preciso que fulano aqui pode ser indivíduo, pode ser sociedade, pode ser Estado, pode ser uma ONU, pode ser uma ONG, pode ser um órgão estatal qualquer, ou supraestatal qualquer, como OMS, ONU. Ok? Quando o assunto é muito extenso e pega o mundo todo, como, por exemplo, a questão relacionada com os refugiados. É uma questão que interessa não só a um país ou outro, mas o mundo inteiro. Então, alguém, esse alguém tem que ser entendido lato sensu, no sentido mais amplo, por meio de alguma coisa, deve fazer tal coisa que é ação com esta finalidade. Vamos ver como é que funciona isso? É preciso que o Ministério da Educação e Cultura, a gente, por meio de uma educação com base moral e ética, eduque os jovens, as crianças e os jovens brasileiros, para que se transformem em cidadãos conscientes das suas responsabilidades. É isso. Isso eu resumo até numa pequena frase, como eu fiz aqui com vocês. Isso aqui é bem tranquilo entender o que está sendo pedido. Um desses elementos aqui vai passar por um processo de detalhamento. Mas se você não ficar atento, você vai fazer uma proposta de intervenção com 3 linhas. Como vocês viram, eu consigo encaixar tudo isso aqui numa pequena frase. Então nós temos que, mais do que guardar esses elementos, que parece assim que é algo fantástico demais, e na realidade não passa de algo muito óbvio, nós precisamos saber o que fazer com eles. Só isso aqui pode te render uns pontos, porque é o que está sendo colocado como condição. Mas para fazer a redação dentro da perspectiva que nós estamos propondo, que é de 960 para cima, então nós precisamos mais do que isso. Gente, acredito que tenham entendido. O que eu fiz agora? Eu fiz outra introdução, procurando destacar melhor esses elementos, mudei a ordem, e é muito importante que vocês observem o que eu fiz na primeira, na segunda e na terceira
conclusão sobre o mesmo tema. Eu estou pegando as mesmas ideias. Eu estou pegando as mesmíssimas informações. Só que eu estou fazendo versões diferentes. Por quê? Tem gente que escreve mais desse jeito, mais daquele jeito ali, e outros de forma mais objetiva e esquematizada, como o último que nós colocamos. Ok? Vamos lá? Portanto, já fomos direto. A fim de erradicar tais problemas, o que é o azul aqui? Finalidade. A fim de erradicar tais problemas, já destaquei os conectores, faz-se necessário. O que eu vou fazer? Qual a ação? Mudar os conteúdos educacionais e a forma como são transmitidos. A finalidade dessa medida, já coloquei, finalidade. Eu estou mapeando para o meu leitor, para o meu corretor. Sobretudo aqueles que vão rapidinho ali, né? Só apontando, só analisando. Se vocês pegarem, tem revistas de grande circulação nacional com depoimentos de pessoas que já trabalharam na correção de redação do Enem e que depois que saíram começaram a dizer, olha, o negócio funciona assim. E teve gente dizendo o seguinte, eu já corrigi redações em 40 segundos. Pessoal, 40 segundos para corrigir uma redação de 30 linhas? Ele viu o quê? Ele só viu a adequação ao modelo. Agora, quando a redação já é muito boa, para dar nota 1000, ele tem que ter peito, ele tem que ter caixa. Aí ele tem que prestar atenção na redação como um todo. Entenderam? Nós vamos conversar mais sobre isso. Então, ali já colocamos a finalidade. A finalidade, então, não tem finalidade? Na conclusão tem, ele está lendo. Então, opa, tem finalidade. A finalidade dessa medida é formar crianças e jovens dotados de senso crítico diante do assédio constante da propaganda e da publicidade. Isso mudará os paradigmas e os rumos da história a partir da reprogramação de convicções e de valores humanos por meio de uma educação livre de toda forma de manipulação. Por meio. Como? Através de é bom evitar, embora não tenha nenhum problema entre gramáticos. Mas nós estamos numa fase tão decadente em matéria de escrita que tem gente que acha que por meio tem que ser através, tem que atravessar. Tem gente defendendo isso. Não tem absolutamente acolhida entre os grandes pensadores, os grandes estudiosos da língua. Beleza? Então, os professores estão de cara. Quem? Né? Os professores, principais agentes dessa mudança. Eu dei uma detalhada no agente. Devem tornar-se, o que eles têm que fazer? É a ação deles também. Devem tornar-se mestres da sabedoria que edifica seres humanos conscientes de si, dos outros e da vida. Já os grandes pensadores devem persistir na luta pela iluminação das consciências, acorrentadas à ilusão do hedonismo. Não menos importante, as redes sociais, pelo enorme poder que têm, devem ser inteligentemente utilizadas para promover esclarecimento e mudança. Colocadas em prática essas medidas, o sistema capitalista terá de se adaptar às novas aspirações humanas se quiser sobreviver. Com essa finalidade aqui, dele sobreviver. Pessoal, observaram que eu rearranjei elementos aqui dentro? Para tornar a redação mais óbvia para quem está lendo, mas que ela está dizendo tudo o que a anterior disse. Vamos ver o último que eu fiz? Acompanhe, por favor. Esta última aqui é a proposta de intervenção que eu chamo de leito de Procusto. Leito de Procusto, eu vou falar no final, é um mito da antiguidade clássica, grega. E vocês vão observar o que significa leito de Procusto. Educação e mudança de paradigma. Nós já sabemos que esse foi o nosso título. Serve para todas as introduções. Eu só coloquei aqui para lembrar. Vamos lá, esta é a redação exatamente do jeito que eles têm proposto aí. Você pegar aí no YouTube, se você pegar 200
vídeos diferentes, você vai encontrar desde alunos do 3º ano, que estão com seus métodos aí ensinando como fazer, a diversos professores ensinando a fazer sempre desse jeito aqui. Isso é tão banal, tão simples, que qualquer um sabe como é. E pode, se quiser, até ensinar. Ensinar a fazer o esquema, não ensinar a escrever e a pensar. Por isso que esse padrão é um padrão leito de Procusto. Portanto, tais problemas, eu enxuguei ao máximo para fazer realçar os elementos que o Enem, segundo estão dizendo, porque na realidade nós vemos redações nota 1000 que saem um pouco dessa perspectiva, mas estão sempre falando que é assim, 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 e vocês acabam achando que só pode ser assim. Portanto, tais problemas precisam ser erradicados por meio de mudanças profundas na educação. Já mudei um pouco. Eu só estou falando mudanças profundas na educação, já não tem mais as duas partes. Mudança de conteúdos educacionais e da forma como são transmitidos. Já dei uma enxugada. Já falei de mudanças profundas na educação. Por que está em laranja é ação? Por meio aqui é o meio. Gente, é claro que às vezes algo que começa como o meio, o modo, apresenta também uma ação. Então, tais problemas precisam ser erradicados por meio de mudanças profundas na educação. Além de ser um tópico frasal, porque todo o restante da minha conclusão vai falar sobre isso, mudanças profundas na educação. Nós já estamos apresentando também a ação que vai ser, de um modo geral, apresentada para a nossa discussão aqui, para a solução dos problemas que nós apresentamos. Então, mudanças profundas na educação, para isso, aí eu vim direto com os agentes. Coloquei o agente em primeiro plano. Os professores, principais agentes, ainda escrevi, estou mapeando direitinho. Senhor avaliador, está tudo aí que o senhor quer. Os professores, principais agentes dessa mudança, devem tornar-se, olha lá, a laranja é ação, devem tornar-se mestres da sabedoria que edifica seres humanos conscientes e íntegros. E os grandes pensadores, eu já coloquei tudo junto, coloquei num período único, só separei por ponto e vírgula. E os grandes pensadores devem persistir na luta contra as ilusões hedonistas. Podem perceber que ilusões hedonistas aqui está bem condensado. Ali nós colocamos algo muito mais extenso. Tais iniciativas precisarão contar com o melhor meio de interação entre as pessoas. 2 pontos. As redes sociais, cujo enorme potencial deve ser utilizado para... Aqui tem uma finalidade. Deve ser utilizado para quê? Qual a finalidade? Para esclarecer e mudar. Aqui também tem mais finalidade? Tem. Por quê? Muitas orações já têm finalidade, é o natural dela, é final. Né? São as orações subordinadas, adverbiais, finais. Às vezes elas aparecem. Agora aqui eu estou mostrando a finalidade, né, de algumas medidas. A finalidade dessas medidas é desenvolver o senso crítico de crianças e jovens frente ao assédio nefasto da publicidade e, por consequência, mudar paradigmas e os rumos da história. Com essa finalidade que eu quero. Porém, nada disso será possível sem uma ação. De novo, eu estou no meio modo, que é ação. Educação. Nada disso será possível sem uma educação livre de manipulação e capaz de reprogramar convicções e valores humanos. Em seu conjunto, todas essas medidas, agora estou mostrando que são todas elas, no conjunto delas, ou seja, somadas, em seu conjunto, todas essas medidas objetivam, finalidade, fazer com que o sistema capitalista se adapte às novas aspirações humanas, a fim de que possa sobreviver. Olha como é que eu refiz, mapeando isso para os nossos corretores. Professor, qual é o melhor? Vamos voltar aqui para o centro?
Professor, qual é o melhor? Cada pessoa fala de um modo. Cada pessoa pensa de uma maneira. Sobretudo para os indivíduos que têm mais criatividade, mais capacidade, esse leito de Procusto aqui é prejudicial. Às vezes o aluno não se sai tão bem numa redação desse processo chamado Enem, mas se sai muito bem, o melhor praticamente fecha ou fecha, num processo mais difícil que é, por exemplo, FUVEST, USP. Por que disso? Porque algumas pessoas não conseguem se ajustar muito bem ao leito de Procusto. Meus caros, esta é uma proposta de intervenção com todos os elementos como eu mostrei para vocês. Esta é a mesma com alguns elementos rearranjados, destaquei também. A última, nós mostramos como que fica mais dentro dessa proposta que todos estão dizendo assim, é essa que funciona. A minha técnica secreta, tem muito disso aí na internet, né? A técnica secreta para a redação, o esquema não sei das quantas, tem vendendo de tudo quanto é jeito isso aqui. Isso é um leito de Procusto. Vamos lá? Vamos falar sobre o que é o leito de Procusto? Leito de Procusto, como eu disse para vocês no início, era uma cama, isso é um mito grego, era uma cama de ferro, de um sujeito chamado Procusto, que era um malfeitor. E ele tinha como diversão pegar certos indivíduos, comerciantes da sua época, diversas pessoas, e colocar ali no seu leito de ferro, que tinha exatamente o tamanho dele, ou seja, do Procusto. Procusto fez uma cama de ferro exatamente do seu tamanho. Exatamente, milimetricamente do seu tamanho. E ele colocava o indivíduo lá. Se esse indivíduo era maior, ele ia e cortava os pés, até onde desce o tamanho exato daquele indivíduo. Se o indivíduo que ele colocasse na sua cama era muito pequeno, ele então esticava o sujeito até ele caber no leito de Procusto, no seu leito. E é claro que ele matava os indivíduos todos. Quando a deusa Atena, já insatisfeita com essa situação, foi conversar com ele, tentando fazer com que ele abrisse mão dessa covardia, ele virou e disse que fazia aquilo com o objetivo de tornar os seres humanos iguais. Ou seja, iguais a ele. Iguais. E ela, claro, percebendo que aquilo era um absurdo, mas não tendo conseguido tirar da cabeça dele aquela ideia, ele continuou. Mas o que ele disse para Deus Atena era uma mentira. Por quê? Porque ele, além dessa cama com seu exato tamanho, em que ele cortava os pés, a perna dos indivíduos para caber, ou esticava-os até que eles ficassem daquele tamanho, além desta cama, ele tinha uma outra que ficava escondida, de tamanho diferente. Então, de qualquer maneira, se o indivíduo fosse exatamente do tamanho de Procusto, aí tinha uma segunda cama de ferro que ele levava e o indivíduo necessariamente seria diferente, ele matava também. Até que um herói chamado Teseu, insatisfeito com isso também, depois de algum tempo, chegou e disse para ele, olha, isso tem que parar. E o capturou e o colocou numa cama também de ferro e cortou seus pés e sua cabeça para que ele coubesse naquela cama. Ou seja, ele experimentou do próprio veneno. Professor, o que isso tem a ver com a minha conclusão? Não só com a sua conclusão, mas com a redação do Enem inteira. É uma cama de Procusto. Ou seja, você tem que caber ali dentro. Aí você vai cortar seus pés, vai cortar um pedaço da sua cabeça, ou vai te esticar. Vai tirar a sua criatividade, vai tirar a sua inventividade. Mas por que propuseram isso? Um dos motivos é que nós não sabemos educar. Uma parte é porque nós estamos com uma educação emergencialmente precisando de modificações, nós vimos nos testes do PISA. Qual a nossa colocação? É uma das piores educações do mundo.
Esse modelo de correção de 5 milhões, 6 milhões de redação, isso nunca poderia ter dado certo. Não tem como dar. Esse leito de Procusto que tira a criatividade de vocês. Isso é um absurdo. Mas por que tanta gente não está falando? Porque tem quem ganha com isso. Agora, quem perde? Aluno. Sempre vocês. Nunca que a nossa redação foi tão maltratada. Tem 22 anos que eu dou aula. E eu vi a tentativa de fazer com que as redações fossem cada vez mais criativas, interessantes, desafiadoras. A Universidade Federal de Minas Gerais, o UFMG, tentou estilo diferente. Federal do Rio Grande do Sul. A USP sempre manteve o seu esquema, mas sempre com uma correção muito bacana. A Unicamp mudou a sua forma, até hoje está lá. O Colune aqui em Viçosa, a Universidade Federal de Viçosa, os vestibulares seriados. Nós tivemos um período áureo de redações que realmente desafiavam e levavam tanto os professores quanto os alunos a serem melhores. Hoje nós estamos amargando esse sistema que todos nós sabemos está repleto de falhas. Indivíduos que não têm competência seguem esse modelo, deitam nessa cama de Procusto e cabem nela. Só que tem uma outra cama depois, o mercado de trabalho, que vai cortar as pernas e vai cortar a cabeça. Porque se passa nessa primeira linha, não passa na segunda. Nós estamos deixando entrar na universidade indivíduos incompetentes. Muitas pessoas se glorificam, se vangloriam de terem conseguido passar, apesar de não saberem nem pensar e nem escrever com metodologia. A minha proposta é essa, sigam. Vocês já conhecem o meu trabalho. E vocês não devem se deitar nessa cama confortavelmente. Vocês vão aprender a escrever e vão fazer. A pena de vocês é escrever bem, com inteligência, e se adaptar a isso, mas sabendo que isso é apenas uma escala para algo muito mais valioso no final, que é conseguir um bom emprego no mercado de trabalho e mostrar que você é uma pessoa competente, inteligente, sabe se comunicar. Beleza, pessoal? Tchau!